Fala galerinha do canal, e aí? Pessoal, vamos pôr em prática a QMEI 1123, tá? Máquina aí, pra mim aí vamos dizer a mesma 26, a QMEI do exército, tá? O mesmo composto, né? Mesma lâmina não, pessoal, né? Porque essa máquina aí ela tem a lâmina taper, né? Não vamos se enganar. Vamos prestar atenção a esse corte e tirar nossas conclusões com ela em prática, tá certo? Então veja que eu tô fazendo a limpeza com o pente 1,5, tá? Cara, mano, muito massa, tá? Essa máquina, né? Gostei bastante, máquina leve, certo? A lâmina, pessoal, vamos ver aí, né? Ao realizar a nossa marcação, tá certo? Já vou determinar aí a altura do meu fade, certo? Vou pegar ali naquela curva da metade da curva da costeleta, que no caso é esse ponto final da sobrancelha, tá? E vou fazer a minha marcação do meu fade. Então se liga, cara, se liga que eu quero todo mundo aí, tá? Todo mundo comentando o que achou desse corte. Cara, se realmente esse canal tá ajudando, né? Para fortificar, ajuda compartilhando, tá? Então você que tem dificuldade em fazer esses tipos de degradê, certo? Peguei um macete mais diferenciado, tá? Mas seguindo o mesmo padrão, pessoal. Tá? Esse cabelo aí teria uma forma de eu fazer ele assim, ó, rápido, só que não é uma forma bem didática, certo? Então vou deixar para a próxima vez que esse mesmo cliente ele vier, eu já vou apresentar outra técnica diferente, tá certo? Então foque e fica ligado, vai compartilhando aí, né? E observa que eu já marquei um lado e o outro, né? Tá marcado na zero. Venho com a QMEI 5093 agora, com ela invertida, tá? Fazendo ali o meu preparativo para o navalhado. Tem muita gente que eu vejo, pessoal, reclamar: cara, essa máquina é muito ruim a lâmina, cara, isso daqui não presta. Mano, a máquina é bem construída, cara, certo? Ela não tem tanta definição, mas para quem só tem ela, consegue. Olha o pezinho aí, ó. Você consegue, cara, fazer a linha, né, aí para você seguir com a gilete. Eu não vejo dificuldade, certo, de trabalhar com ela, tá, ó. Fez o desenho, que é a minha guia, a máquina serve. Só que quando você tem outras, né, realmente muda. Tem gente que tá até colocando uma lâmina da Babyliss aí nessa máquina que diz que encaixa perfeitamente. Pessoal, com a 1123 eu vou subir aí mais ou menos um dedo, tá? Um dedo midinho, tá certo? E se liga, cara, que eu já venho marcando, tá? A zero alta, arrodeando a cabeça do cliente, tá? Não se perca fazendo pequenos detalhes, pessoal. No mesmo lado, primeiro siga essa orientação. Passou a zero alta, rodeando a cabeça do cliente toda, você vem para a intermediária também, disfarçando, né, por inteiro, de um lado ao outro, tá? Então você vem fazendo isso, você vai sentir uma diferença muito grande na hora de você vir a fazer o seu disfarce. Então já subi um pouco mais, tá? A alavanca ali para deixar esse corte mais nítido e mais perfeito. Então fica ligado, tá? Ó, que eu desci agora para 00 e passo ali esfregando, pessoal, né? Para sumir a marcação dela mesmo. Porque quando a gente faz a nossa primeira marcação da zero, a gente pressiona com um pouco mais de força, assim raspa mais. Perceba que já está zero alta rodeando. Eu vou trabalhar nessa região de trás, tá bom? Nessa parte de trás com a intermediária, um pouco na 75, tá? E depois disso aí eu coloco na própria zero para tirar essa marcação de baixo, tá bom? Essa marcação de baixo a gente tem que deixar, né? Perfeito, perfeito. Não pode passar para o próximo passo, senão a gente vai deixando e vai ficando cada vez mais complicado, tá? Essa é uma técnica padrão de Gutinho Barber aí,
já padronizada. O Brasil inteiro, cara, faz essa técnica, né? E realmente saiu deste canal, essa sequência de pente saiu deste canal, tá bom? Então se você ver essa sequência assim, ó, zero alta, já disfarça. Depois você trabalha com a 1 alta em cima, depois da 1 alta a meio, o pente meio, alto, intermediário ou baixo, tá? É uma técnica padronizada por Tim Barbie. É uma técnica de atalho. Você já pode seguir depois desse passo aí com a meio, o pente meio, tá bom? O movimento C-motion e a mão leve, cara, você consegue disfarçar também sem utilizar o pente 1. Então foi técnicas que saiu aqui aos pouquinhos do canal, né? E já vazou para o Brasil inteiro e talvez para o mundo também, porque tem vários inscritos que seguem, tá bom? Pessoas de outros países que assistem os nossos vídeos e graças a Deus aí tá ajudando muita gente. Então, pessoal, com o pente meio, olha a técnica de atalho utilizando depois do 1,5 alto, o pente meio alto, ó. Eu aperto e antes de chegar na linha de cima, que foi proposicional, eu já suavizo, tá? Com o movimento de saída. Veja que eu faço esse movimento e não deixo a marca na parte de cima. Por quê? Porque eu faço um movimento de saída, tá bom? Então já coloco na intermediária e já venho fazendo um movimento só que mais curto. Esse movimento mais curto aí realmente é o que dá essa suavidade e esse contraste nos meus cortes. Já coloco de forma bem rápida o meio baixo, tá? Perceba que foi um passo bem rápido mesmo, tá bom? E venho esfregando ali, né? E vejo o contraste que essa técnica ela lhe dá, tá bom? Então já pegando essa parte de trás, né? A gente continua, cara, fazendo com a técnica de atalho, com meio pente meio alto, tá certo? Ah, Agostinho, mas eu fiz, ficou a marca em cima. Cara, pega um alto e passa, que você corrige, tá? Você tem que saber que essa é uma derivação da técnica principal. Já coloquei na intermediária e já venho ali, ó, fazendo já o meu movimento C-motion mais curto, né? E veja que o corte já surgiu de forma bem rápida, sem pressa, tá? Tô trabalhando de forma bem tranquila, não tô com pressa, né? O resultado realmente ele aparece pela a facilidade, cara, que você tem com a máquina. Também você tem que ter essa familiaridade com as máquinas, esse movimento leve, suave, sutil, tá? Para fazer esses fades. Tá aí, pessoal, esse outro lado, né? Vamos pegar aí com meio alto, né? Apertando e suavizando. Esse lado aqui você já vê lá a parte escura, que é uma parte onde ele vai dar o tom escuro da aresta, pessoal, tá? Mesmo sendo um cabelo baixo, vou passar nesse topo do cabelo, ó, coloquei a intermediária, tá vendo? Logo em seguida com o meio baixo. Esse cabelo, a parte de cima, ele vai ser o pente 4. Então, 4 ou 5, tá? Ainda não sei, tá? Porque tô editando o vídeo, né? Mas essa partezinha escura é o que dá, cara. Tô olhando se a lâmina tá quente. A lâmina não tá tão aquecida ainda, tá? Porque realmente o degradê foi bem rápido. Essas máquinas novas, pessoal, tenho certeza que todos vocês já sentiram isso também. As lâminas, cara, o material esquenta bastante, né? Então mesmo a gente trabalhando rápido, né, ainda consegue esquentar bastante a lâmina. Então veja que eu estou trabalhando com a graduação da lâmina, intercalando entre zero alta, intermediária e tirando alguns pontozinhos de erro. Como mencionei, passar o pente 5, tá? Estou utilizando a própria máquina, o pente 5. Lembrando, essa máquina em si eu não utilizaria para cortar o topo, tá? A lâmina dela é uma laminazinha diferenciada, meia micro, cara, serrilhada, e eu acho que ela não corta 100%, né?
uma máquina mais potente e ela trabalha mais rápido, né? E é assim a minha noção, tá? Mas quando a gente só tem essa, como vocês estão vendo, você consegue sim. Só que às vezes de você passar 3, 4 vezes, você passa 6, 7, né? E assim sucessivamente, tá? Vai o nível de detalhe que você quer aperfeiçoar, né? Porque tem pessoas que passam a máquina, pessoal, e deixa desigual mesmo, quando molha some, eu não sou assim, tá? Então nessa aresta eu vou trabalhar circulando a cabeça do cliente com o pente de número 3, tá? Com o pente de número 3 eu passo ali, tá? Dando uma quebrada também nesse tom, né? E uma graduação da aresta com o topo, tá certo? Pente 3. Depois do pente 3 eu vou fazer a graduação agora descendo. Pente 3, pente 2, pente 1, até encaixar no meu fade, tá bom? Então você já vê que a imagem de um degradê, cara, ele tá muito ligado ao formato do rosto e do cabelo, tá? Quando a gente faz um degradê, né, mais escuro, cara, é porque o formato da cabeça do cliente, ela precisa de um volume mais baixo. E o cabelo assim não, né? Fica bem suave, você tá vendo essa distância, estou passando pente 2, tá? De forma reta, tá certo? Ó, reta, um movimento reto da máquina, quebrando algumas camadas para o pente 3. Após isso, eu venho com o pente 1,5. Então veja aí que eu venho trabalhando com o pente 3, né? Como mencionei, ver só a visão, né? Trabalhando com o pente 1,5 no baixo, fazendo o teste ali, se era alto ou se era baixo, né? Coloquei logo no baixo. E realmente ele, né, encaixou perfeitamente ali na combinação, né? Para dar aquele tom de cores. Então veja só, tá, pessoal? A qualidade do fade, né? E isso daí é um fade, cara, que a gente faz de forma bem rápida, né? Perceba que eu não venho escondendo nenhum detalhe, tá certo? Desde o corte lateral até a parte do topo, tá certo? A gente vem seguindo esse corte sequencial, tá? Só com corte de mudança de cena. Então, pessoal, tô molhando esse cabelo, tá? Porque todo cabelo eu gosto de passar um cremezinho, né? E a gente dá uma aprimorada nesse cabelo. Cara, mas por que você não passou já o pente 4, cara? Já que você ainda ia baixar esse cabelo? Mano, porque assim, esse cabelo ele ficou umas pequenas ondas. Então, eu vou com a tesoura mesmo. Poderia ser o pente 4, 4,5 e assim sucessivamente, né? Mas eu vou com a tesoura fazendo, cara, ali uma quebrada nas desigualdades que talvez a máquina tenha deixado, tá? Só nas pontinhas mesmo, tirando milímetros, tá? De cabelo ali para dar uma acentuação melhor. Então, são práticas, né? Então, quanto mais você pratica trabalhar também com cabelo baixo, você vira um fera, cara, na tesoura, tá? Você não vê dificuldade nenhuma em fazer esse tipo de acabamento. Não tem segredo, não tenha medo, tá? Essa daí não é uma simples demonstração de máquina, é uma aula, cara. Então não seja, cara, prisioneiro dessa ideia. O canal aqui ele é fortalecido nas instruções de corte, tá? As máquinas é um intuitivo, tá? Para quem não sabe que eu vendo, cara, vendo pequenas unidades aqui na minha cidade, cidades vizinhas, né? A verdade é que as máquinas só são projetadas por causa disso e por causa da QMEI Oficial Store, que é a loja que me patrocina, né? Um pequeno valor, um pequeno valor. Então, é por isso que eu também cito as máquinas, tá certo? Mas o meu foco, pode ter certeza, que é ensinar você a cortar. Então, ó, já parei todo esse cabelo, né? Agora para finalizar o contorno do pezinho,
eu vou secar, tá? Pego uma escovinha de mão, essa tradicional mesmo, essa escova de velho, né? Que nem chamam. E vou secar esse cabelo pro lado oposto, depois volto pro lado de cá. Então, secando aqui, pessoal, rapidinho, tá? Vamos agora pegar a máquina de acabamento, né? Peguei para definir bem, queimei I32, tá? Você encontra na Queimei Oficial Store, tanto ela, né, como a 5096, como a 5093, né, como a 3705 e tantas outras. Vou deixar o link aqui, tá, da loja do AliExpress. Então, só olhar os produtos, botar na cestinha e finalizar sua compra, tá? Então veja que eu venho definindo, pessoal. Olha, uma coisa que é muito importante perceber, tá? Esse cabelo o cliente ele usa de lado, pessoal. Se eu puxo esse cabelo todo para frente e marco com essa máquina, ele vai ficar um degrau. Na verdade, quando puxar de lado, vai ficar um degrau como se fosse falha. Para não ficar, eu busco desenhar o pezinho da forma que ele penteia. Eu pintio bem esse cabelo e em seguida eu marco com ele de lado, porque por mais que o cliente ele bote para frente, vai passar do pezinho, mas ele usa de lado, então fica uma coisa mais natural, pezinho alinhado de lado, tá certo? Tem muita diferença, você não percebe, pode não perceber, não sei se percebe, né, o que eu quis dizer, mas se eu marcasse com o cabelo todo para frente, ia ficar um degrau, tá bom? E isso daí eu não acho assim bonito, então eu pentei o cabelo de lado, se ele usa de lado, e faço o pezinho com o cabelo de lado. Então veja que eu já venho trabalhando agora, tá? Com a navalha, tá certo? Ah, Gutinho, o que foi que você fez? Cara, eu peguei ali a máquina de acabamento e desci aquela rebaba toda para baixo e tô finalizando com a navalha, tá certo?